Eu acho que a questão da liberdade para o profissional atuar, ela deve ser colocada de uma maneira muito precisa. Quando você trabalha numa empresa, você tem a lógica da empresa. Você trabalha numa emissora de televisão, existe uma lógica, a mesma coisa numa ONG ou no sindicato. Essa lógica de funcionamento, ela existe em todos os lugares. Quer dizer, a não ser que você resolva fazer a sua própria empresa e fazer o que vem na sua cabeça, mas quando você dialoga com setores sociais, ou com empresariais, ou com emissoras, você tem que dialogar dentro de determinadas regras, com governos, etc. E eu não tenho preconceito. Eu trabalho hoje, como eu sempre trabalhei, nessas várias áreas, dialogando, a gente consegue fazer um trabalho teórico, consistente, criativo, na minha opinião, em qualquer espaço que você tenha uma proposta, tenha um convite, enfim, possa apresentar algumas ideias. Eu sempre achei que o profissional nessa área, ele deveria ter um olhar muito tolerante com relação aos limites, ao preconceito religioso, político, de gênero. Então, eu não tenho esse tipo de limite. Eu sempre achei que é possível você trabalhar de uma forma que você fique muito tranquilo com você mesmo, com as suas convicções, em qualquer espaço. Na Fundação Roberto Marinho, eu trabalhei com telecursos. E eu procurei trabalhar e não me senti em nenhum momento limitado. Como eu trabalhei no meio sindical, em que você tem que sintonizar o seu discurso com o discurso sindical, político, enfim, eu sempre trabalhei muito bem com tudo isso, porque talvez eu nunca tenha trabalhado num espaço que tenha me incomodado muito. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado junto a organizações governamentais, a empresas, etc., isso já me permitiu ter uma visão muito sem preconceito de toda essa questão da comunicação e educação, etc. Eu acho que a gente vive, quando você vive num momento de democratização do país, quer dizer, é um processo crescente em que a gente observa que grupos sociais têm mais espaço para expressão. Quer dizer, você hoje não tem limites de censura, de repressão e tudo isso. Então, isso te dá muita liberdade de pensar, de você atuar, mesmo dentro de emissoras de televisão, espaços alternativos. Então, o fato de eu ter trabalhado em todos esses espaços me deram algumas certezas. Uma certeza é que trabalhar junto a políticas públicas, né, junto a instituições públicas, é alguma coisa que pode ajudar muito, pode fazer com que determinados projetos caminhem muito rápido. Praticamente um prefeito, um secretário, um governador, com uma canetada, vamos chamar assim, né, eu quero fazer esse projeto, o projeto caminha. Então, o diálogo com setores públicos, ele pode ser muito produtivo. Eu acho que a nossa função não é só sugerir políticas públicas, mas desenvolver projetos. Como eu já comentei com vocês, eu sempre trabalhei na realização, na produção. Eu nunca fui apenas alguém que pensa sobre, mas eu faço. Então, eu me acostumei muito a fazer projetos, a implantar projetos, a desenvolver. E, nesse sentido, eu acho que as instituições públicas, governos, em todos os níveis, são parceiros, sim, dentro de uma sociedade democrática. Então, eu acho que a gente não pode ter preconceito com relação a isso. Bom, as tecnologias estão chegando na escola, a escola querendo ou não querendo, quer dizer, na verdade, ela está chegando na vida dos jovens muito rapidamente, e a escola, como sempre, tem que se adaptar. Quando eu voltei, em 1980, né, 79, 80, eu voltei da minha formação de mestrado na Europa, a discussão era, os jovens não estão, a escola não está respondendo aos jovens com respeito ao universo da imagem, a civilização da imagem, a televisão,
né, a televisão, os jovens ficam vendo televisão algumas horas por dia, etc. E a escola não consegue responder a isso. Temos que formar receptores críticos jovens, enfim, que saibam, que conheçam a linguagem da televisão para poder se vacinar contra as intenções do emissor. Enfim, eu estou repetindo o discurso da época. Só que isso vale hoje para a internet. E, na verdade, a evolução tecnológica tem trazido os mesmos problemas. Quer dizer, a escola não consegue responder, etc. Eu não sou tão taxativo. Nada funciona, é tudo um lixo. Não é bem assim. A todo momento você tem experiências pontuais que vão caminhando. O problema é que se você não tem governos que peguem coisas significativas e peguem na mão e implantem, isso é possível fazer com o governo, não tem jeito, né? Com o governo de Estado, com a prefeitura. Então, senão as experiências vão continuar pontuais. É muito difícil uma experiência dentro da sociedade civil ganhar um espaço muito maior, sem nenhum apoio público. É muito difícil. Pode até acontecer, eu não me lembro agora nada, mas, enfim, do ponto de vista do apoio público, as coisas funcionam com mais rapidez. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena investir algum tipo de tempo em tudo isso, porque eu acho que as coisas podem funcionar no plano público. O que eu tenho observado, eu acho que o encontro aqui foi muito feliz na seleção dos convidados, etc., das experiências, é que vale a pena investir em dois caminhos. Eu acho que a educação à distância é alguma coisa importante, consistente, que tem que ser trabalhada sempre. Eu ouço muitas críticas de dizer, mas a educação à distância, a educação já é ruim, imagine a distância, aquela coisa toda. Quando você faz um programa para o interior da Bahia, interior da Amazônia, então aqueles jovens, na verdade, ou professores, como é que eles conseguem, sem ter o diálogo em sala de aula, uma formação completa, etc. Mas eu acho que a gente tem que pensar o contrário. Tem que pensar o seguinte, aquelas pessoas estão isoladas, você imagina professoras, mulheres, jornada dupla de trabalho, com marido, filho, jamais vão sair para fazer um curso de formação morando no interior da Bahia, em Salvador, não é possível nada disso. Então a educação à distância traz uma outra perspectiva. E eu aprendi um negócio, quando eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho, que a gente fez uma série de projetos de formação de professores, e eu fui gravar no interior do Mato Grosso, entrevistei uma professora, quando ela assistiu um programa feito na Vila Madalena, em São Paulo, com pré-elite paulista, etc., sobre sala de aula, que eles tinham um grupo de jovens sentados em círculo. E aí a professora lá falou, mas pode? Eu falei, não, eu aprendi que pode. Eu assisti aquele programa de televisão, eu posso dar aula. Aqui nós não temos nem cadeira. E eu boto todo mundo organizado, sentado de uma forma, e agora eu sei que não precisa. Nunca ninguém me disse que precisava. Tal. Esse pequeno exemplo é só de ver, para mostrar para vocês que até uma coisa muito pequena para nós, de repente não é pequena para alguém que está vendo isso pela primeira vez. E num país tão grande que não é o Brasil, com tanta diferença, etc. Então eu acho que a educação à distância é uma área interessante para a gente trazer novas ideias, novos pensamentos. Paralelamente a isso, uma outra área de atuação que eu acho muito importante é o oposto dessa, é a pontual, através de oficinas, cursos, políticas que permitam que grupos pequenos repensem, tenham condições de se expressar, de chegar ao coletivo, fazer com que ideias diferentes cheguem à sociedade. Então, de um lado, a educação à distância trazendo determinadas maneiras de pensar para todo mundo com o uso da tecnologia, e do outro lado, a mesma tecnologia, internet, vídeo, telefone, não importa o que, fazendo com que pequenos grupos possam se expressar, chegar através de redes sociais, canais de televisão, coletivo, etc. E eu, se tivesse um cargo executivo nessa área, necessariamente eu brigaria por uma política de financiamento desses grupos, usando impostos como de Fintel, Futel, das telecomunicações, de telefonia, pegando muito do que é
trabalhado dos rendimentos dessas grandes empresas de telecomunicações se dedicaria, como já existe essa lei, mas eu aplicaria, de fato, esses impostos na promoção de grupos, de pequenos grupos, não para essas leis, Rouanet, etc., que são leis interessantes, mas para os grandes. É tanta exigência, tanta coisa. Então, eu trabalharia muito mais na lógica dos pontos de cultura, como o governo federal trabalha em algumas coisas. Necessariamente, estímulo, financiamento, estrutura, legislação para importar câmera sem imposto, coisas desse tipo, oficinas para todo lado, coisas que já existem, mas faria muito mais nesse sentido, e um canal de televisão diferente, um canal de televisão que pudesse passar tudo que é produzido fora da lógica de programas. Você tem grupos que produzem um vídeo. Como é que esse vídeo passa, um vídeo de 37 minutos? Como é que esse vídeo passa em algum lugar? Fica na internet, on demand. Então, a internet, a IPTV, TV na internet, é legal, é uma coisa importante complementar. Mas eu acho que a gente deveria ter, dentro dessa lógica dos canais, da multiprogramação possível, dos canais públicos, um canal para chamada produção independente. Ela não precisa ser independente, ela pode ser ligada a sindicato, a escolas, a qualquer que seja. Então, eu acho que uma política de multiplicação dos espaços e das possibilidades de produzir, eu acho que elas são necessárias.